Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que aqui estou, dando continuidade à nossa tarefa de exposição e particularmente nesta quarta-feira. De modo algum, nesta quarta-feira, o último dia do ano, me foi um peso ou uma dificuldade vir a essa palestra. Ao contrário, foi motivo de muita alegria e durante a organização da agenda tão tempestuosa do mês de dezembro, eu disse para a Ana Cecília, pode me deixar para a última quarta, sem nenhum problema. Então, é com muita alegria que aqui estou, nesse dia, em que já podemos desejar um feliz ano novo a todos, em várias partes do mundo, já é 2015, então já estamos naquele clima de envolvimento que essa grande metáfora da vida nos traz. A festa de Ano Novo é uma metáfora que podemos tomar para a celebração da vida. É um momento de recomeço em que ingressamos num novo ciclo com tudo aquilo que nós adquirimos dos ciclos anteriores, tendo a oportunidade de recomeçar. Então, qualquer semelhança com a reencarnação não é mera coincidência. Por várias vezes eu já fui buscar a origem dessa festa de Réveillon e há muitas explicações para esse momento, as mais diversas, mas ainda sou inclinada a acreditar que as intuições que levaram à construção dessa tradição eram intuições que falavam da necessidade de celebrarmos a vida, de celebrarmos a reencarnação. É uma necessidade psicológica e antropológica que temos de fechar ciclos e abrir outros, repetindo esse gesto de voltar à Terra e daqui retornarmos para o mundo espiritual e, subsequentemente, voltarmos a existir. Então, esse momento para nós é um momento de muita alegria, de muito entusiasmo. Não obstante, paire para algumas pessoas, para determinados grupos sociais, determinados perfis psicológicos, um momento de relativa depressão. Para alguns até nem de relativa depressão, mas de profunda depressão. Há muitas pessoas que não suportam esse momento de final de ano, que envolve também um balanço das conquistas, dos acertos, dos desacertos, dos desencontros. E muita gente não suportando essa pressão de uma avaliação social e de uma autoavaliação, nesse período, entra num estado depressivo bastante significativo. E também nas estatísticas pesam um grande número de suicídios nesse momento. E são momentos que marcam profundamente porque estão relacionados a essa passagem do Ano Novo, antecedida pela celebração do Natal. São dois momentos que, coincidentemente próximos, renovam as energias, as esperanças, mas também trazem essa cota de autoavaliação. E a semana passada eu observei, por exemplo, como muitas vezes esse pêndulo entre ter uma perspectiva positiva, mas ainda deixar-se levar por uma autoavaliação negativa, está entremeado na sociedade. E um exemplo que me chamou a atenção foi a edição da revista Veja, da semana passada, da edição de Natal. A própria revista, na sua composição, nos vários artigos, era uma miscelânea de alguns jornalistas bastante entusiasmados em relação ao Ano Novo. Por exemplo, há um artigo de opinião do ex-ministro Maílson da Nóbrega celebrando todas as investigações que hoje se faz sobre a Petrobras no Brasil, dizendo que resulta exatamente do fortalecimento das instituições no Brasil. E, contrariamente a ele, um outro articulista, Roberto Pompeu de Toledo, escreveu um artigo sobre as perspectivas para 2015, todas elas perspectivas negativas, na política, na economia, na educação, na sociedade. E depois de listar mais ou menos umas 8 ou 9 perspectivas negativas, a sua última perspectiva foi intitulada Zero Esperança. Então, demonstrando
com muita clareza o seu momento de pessimismo, uma visão de fato em que pesa um olhar muito crítico sobre o Brasil, em que aquele articulista, tão famoso por outros textos mais esperançosos e mais lúcidos, não via alternativa. A própria capa da revista já celebrava algo que, nesse momento, para o mundo, é bastante importante, que foi a oficialização de uma aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Embora essa aproximação diplomática já existisse, o simbólico do reatamento dos laços entre as duas nações fala de uma nova ordem mundial, em que as nações se estabelecem agora sob outros paradigmas e não sobre aqueles que nos acostumamos a ver na década de 70, na década de 80, em que vivemos os amargos dias da Guerra Fria. E na mesma revista ainda, uma reportagem extraordinária sobre os brasileiros que promovem 365 dias de Natal a outras pessoas. Então, a própria revista trazia um levantamento emblemático de pessoas da sociedade civil, instituições pouco conhecidas, às vezes iniciativas pessoais, de várias ordens e de vários direcionamentos que promovem o que a revista chamou de a grande solidariedade, aliás, a grande virtude da vida cidadã, que é a solidariedade. Então, a revista foi uma boa amostra dessa espécie de pêndulo em que muitas vezes vivemos nesse final de ano. Alguns pesando mais para o lado negativo, outros um tanto entusiasmadamente, uma visão às vezes muito infantil do processo, da sequência que virá. A questão que nos cabe é, e nós, espíritas, nesse momento? Que motivos temos para celebrar? Quando nós voltamos para a literatura espírita, incluindo aí o Novo Testamento, nós vamos nos encontrar com discursos que, ao mesmo tempo que são consoladores, são também muito duros, às vezes muito duros mesmo de ouvir, e conforme o nosso entorno emocional, há alguns deles que se tornam excessivamente enfáticos aos nossos ouvidos e às nossas resistências emocionais. Ainda hoje eu fui reler um trecho do sermão profético de Jesus, que é um dos 4 sermões proferidos por Jesus, e é o sermão mais duro, o mais difícil, em que Jesus fala daquilo que viria, portanto, das dores sociais, mas, sobretudo, dos vendavais íntimos, das dificuldades individuais que haveriam de sobrevir em relação à terra. É um discurso, de fato, muitas vezes amargo de ser compreendido, quando nós não temos uma perspectiva mais ampla da mensagem de Jesus. E separei, então, alguns versículos para o nosso comentário. E lembrei especificamente do trecho que está em Mateus, capítulo 24, de 16 a 20, quando diz: Pois quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, tende cuidado. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desçam para tirar alguma coisa de sua casa. E aqueles que estiverem no campo, não voltem atrás a buscar suas vestes. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Se nós tivéssemos ouvido de Jesus apenas esse sermão, descolado, por exemplo, da beleza poética e consoladora do Sermão do Monte, ou da sua promessa de retorno no Sermão do Cenáculo, talvez nós ficássemos nos perguntando pela consolação. Mas mesmo sendo esse sermão duro, nós identificamos aqui muitos traços consoladores. Jesus está falando sobre a época das grandes transformações sociais. E nós estamos vivendo uma época similar a esta. O espírito Joana de Ângeles, em 2 mensagens, já chegou a se referir expressamente, aliás, a esse momento. Numa mensagem que está no livro Após a Tempestade, ela diz, àquela altura, um livro da década de 60,
que nós não tínhamos visto ainda a hora mais escura da madrugada. Utilizando-se dessa imagem poética, ela falava exatamente da transição. Àquela altura, nós não tínhamos chegado ainda à hora mais escura, momento das dores mais cruciantes. Posteriormente, já no início deste século, numa mensagem cujo título me falta agora, ela diz que nós já atravessamos o primeiro momento mais escuro da madrugada, o que dá a entender que já passamos a meia-noite, que já estamos começando a enfrentar as horas mais difíceis, porém, ainda estamos longe do amanhecer de uma nova era, num sentido mais literal ou mais referencial desse termo. Mas já nos fala que atravessamos. E quando observamos os últimos 40 anos, nós verificamos exatamente as marcas de um processo de transformação social sem comparação em outros momentos, de profunda transformação nas relações sociais, em todas as formas de produção, nas formas de trabalho, de comunicação, de mobilidade. E estamos agora vivendo, talvez, o momento das grandes dores individuais. Quanto mais nós avançamos como sociedade no que diz respeito a conforto, a conquistas sociais, nós temos a impressão de que, individualmente, as dores e os desafios parecem recrudescer. Então, é para esse momento que essas advertências de Jesus nos soam tão claras e, ao mesmo tempo, tão consoladoras. Quando vier o momento da transição, os que estiverem na Judéia subam para os montes. Evidentemente, Jesus não se referia a um lugar físico naquela região em que ele estava e que podemos ainda geograficamente identificar hoje. Mas há aqui muita simbologia de estados espirituais. A própria Judéia como um lugar em que a ideia do monoteísmo, da fé, era trabalhada. Então, na hora das grandes dores, aqueles que já estiverem em contato com a mensagem consoladora, que subam aos montes, ou seja, que nos coloquemos ainda mais à disposição da espiritualidade. É na hora do testemunho que precisamos, de fato, dar a demonstração do que aprendemos, do que já entendemos. E não importa se é muito ou se é pouco. E aqui vale também a referência à parábola do semeador, porque quando a semente multiplica 30, 60 ou 100 por 1, não importa a quantidade, importa que de cada semente muitos frutos brotam. A mesma analogia vale para a nossa vinculação com a espiritualidade. A nossa conexão, não importa que ela seja em profundidade para todos, importa que ela seja a conexão individual que nós conseguimos estabelecer. Sair de um pensamento mágico em relação à espiritualidade, de que tudo pode e faz por nós, para um pensamento em que nós somos os co-autores, os co-criadores do nosso destino, lembrando aqui uma expressão de André Luiz, que há muito tempo, particularmente, eu não usava. Então, atravessar esse momento de dificuldade é superar a visão mitológica de que os espíritos resolverão a nossa situação, mas é guardar a confiança de que nós não estamos à deriva, de que a nossa vida não segue um rumo ao acaso, ao contrário disso, as grandes linhas existenciais, os grandes momentos de nossa vida, as grandes conquistas, assim como os momentos de teste, aqueles decisivos, estão previamente assinalados no nosso processo reencarnatório. Usaremos o nosso livre-arbítrio para dilatar esses momentos, seja para expandir essas conquistas, seja para amenizar as dificuldades, seja para tornar esse quadro um pouco mais agudo, se não tivermos a lucidez. E por isso, então, essa advertência de Jesus. Chegados os tempos, os que estiverem na Judéia, subam para o monte. Os que estiverem sobre o telhado, não desçam para entrar na casa. É a mesma imagem. Se estamos já conectados, se o Espiritismo nos fala
de uma forma coerente nos nossos momentos de alegria, também tem e traz essa mesma coerência nos nossos momentos de tristeza. Então, a hora da tribulação não é a hora do recuo, ao contrário, é a hora de avançarmos, ou no mínimo, permanecermos onde estamos. E ainda a ideia que arremata que a nossa fuga não se dê no sábado ou no inverno. Vejamos que metáfora forte o mestre utiliza. Haverá necessidade de saída de nossa parte, mas que essa saída não se dê no sábado ou no inverno. E por que essas duas referências? O inverno, por todas as dificuldades que ele tem. Nos países do hemisfério norte, o extremo frio, a dificuldade de locomoção, de sobrevivência. Nos países dos trópicos, os períodos de chuva, o inverno é a grande simbologia do momento da dificuldade. Então, quando precisarmos nos retirar da vida, quando chegar a hora, quando soar o fim do nosso ciclo existencial, que isso não se dê no inverno ou que isso não se dê no sábado. Aqui uma outra metáfora daquele momento em que a sociedade, as cidades, os trabalhadores começam a entrar num ritmo de descanso. Que esse momento de fechamento do nosso ciclo existencial particular se dê num outro dia, ou seja, num outro momento em que a vida está na sua plenitude, em que tudo permanece engajado. Então, quando nós olhamos para esse sermão profético de Jesus, nós verificamos nas suas palavras advertências importantes para que nós possamos ponderar sobre elas nos planos de Ano Novo. Porque entre os planos de Ano Novo há aqueles famosos, a dieta a partir do dia 2, porque no dia 1º ainda tem a sobra da ceia e tem aquela sobremesa que sempre fica. Então, a dieta no dia 2, a academia na primeira, segunda-feira do ano, né, o trabalho, o concurso. Mas nos planos de Ano Novo, à luz de uma perspectiva espírita, além da dieta, da academia, nós precisamos de outros planos. E aqui no sermão profético, nós identificamos alguns sinais de planos para o Ano Novo. Nos mantermos na Judeia, nos colocarmos acima do telhado, preparar a nossa saída para uma outra estação da vida que não seja a da dificuldade, ou pelo menos que não seja aquela em que nós estejamos reagindo contra a dificuldade. Se já for no momento em que nós estejamos acolhendo a dificuldade, muito bom para cada um de nós que assim haja. Então, entre os planos de Ano Novo, esses planos ou essas indicações passam a ser importantes para nós. E lendo sobre isso, sobre que planos fazer para o Ano Novo, lembrei-me do livro Vida Feliz, o capítulo 32, em que Joana de Ângeles apresenta uma espécie de roteiro para o Ano Novo ou para a nossa vida de uma forma mais ampla, quando ela diz, difunde a esperança em melhores dias. E vemos que essa sentença inicial da mensagem 32 de Vida Feliz, ela é de extrema importância para nós, numa leitura de profundidade, não numa visão superficial em relação ao mundo. Difunde a esperança de dias melhores. Porque ao nosso entorno há sempre um olhar, ou há sempre alguém que costuma enxergar e difundir que as coisas estão piores. Sobretudo quem é apegado ao passado. Há aquelas pessoas com muito apego ao passado. Então, as melhores estações do ano, as melhores situações sempre foram as do passado. E se esquecem que no passado nós tínhamos muitas dificuldades. Por exemplo, há 500 anos, qual era a perspectiva de direitos humanos que nós tínhamos? Nenhuma. Há 500 anos, há 100 anos, há 50 anos, quais eram as perspectivas de inserção social que nós tínhamos? A perspectiva de poder fazer, por exemplo, há 100 anos, uma palestra espírita na véspera de Ano Novo, aberta ao público, sem que isso precisasse, ainda no Brasil, há 100 anos atrás, ser comunicado à polícia. Então, nós temos muitas conquistas. E não obstante toda
esses sinais de que a sociedade piora. Por exemplo, para quem assiste os jornais e que apresentam todos os crimes, a perspectiva é de que nós estamos piorando cada vez mais. E quando vemos isso, nos lembramos de uma questão de O Livro dos Espíritos, cuja exata questão não lembro agora, mas lembro da resposta, que é sobre o excesso do mal. Há uma dada questão em que Kardec pergunta até quando o mal haverá de perdurar na Terra. E os Espíritos dizem até que os homens se enfastiem do excesso do mal. Então, há 500 anos havia um mal, males em excesso, e nós fomos vencendo. E há outros hoje que precisam que nós nos enfastiemos. Nós estamos enfastiados já e precisamos dar um basta em todas as formas de violência contra as minorias. Mas se nós não conseguimos superar, por exemplo, a contação de piadas que envolvem as minorias, sobretudo as mulheres, os negros, como é que nós vamos querer que a sociedade vença o mal? Nós precisamos vencer esse mal, esse excesso do mal que às vezes ainda está em nós como uma luta pessoal. E aí sim, as vitórias individuais na sociedade, naturalmente, elas alteram o entorno em que nós estamos. Então, difundir a esperança não é esperar que um mundo melhor venha de fora para dentro. Quando nós éramos muito infantis, psicologicamente, politicamente, socialmente, nós achávamos que uma mudança de nomenclatura, de rótulo político nas instituições promoveria alterações sociais. Nós já crescemos suficientemente para entender que não é assim. É quando pessoas, de fato diferentes, convencidas por outras perspectivas, o que significa dizer, por todas aquelas perspectivas de que fazer o bem vale a pena em todas as condições, assumem determinados postos, é que nós vemos modificações nascerem e se tornarem perspectivas em que outras criaturas, ainda infantis, conseguem se apoiar. Então, difundir a esperança na vida em melhores dias é, sobretudo, cultivar em nós mesmos uma perspectiva de otimismo e uma perspectiva de que nós podemos, como espíritas, fazer a diferença aonde nos encontramos. Nessa instituição, na nossa família, no nosso trabalho, na vida em sociedade, porque fazendo assim, nós estaremos vivendo uma perspectiva que traz um olhar diferenciado para a sociedade. Ainda hoje à tarde, com várias pessoas em casa, alguém colocou no canal Viva e estava passando a retrospectiva da novela A Viagem. Eu não sei quantas retrospectivas de A Viagem já fizeram. Acho que Cristiane Torlone se olha e diz que foi na outra existência dela, porque quase está irreconhecível em relação aos dias de hoje, em que pese que ela é uma mulher muito bonita. Mas a novela A Viagem, assim como outras, revelam uma leitura que a sociedade brasileira fez e faz dos espíritas. Uma leitura que se resumiria entre os espíritas são caridosos e são otimistas. Essa é uma leitura social em relação a nós. E quando nós nos debruçamos sobre a literatura espírita, sejam aqueles textos evangélicos ou a obra de Joana de Ângeles ou de Emmanuel, não encontramos traços de tristeza ou traços de depressão, mesmo que os textos sejam fortes ou sejam incisivos, como esse que Fátima leu na abertura da mensagem. Mas há uma compreensão de algo que está em O Livro dos Espíritos e que é básico para as nossas vidas: a lei de destruição e a lei de conservação. Só haverá um futuro melhor para a humanidade quando nós conseguirmos superar, através de processos destrutivos que não necessariamente são agressivos, todos os construtos sociais que negam a felicidade, que negam a inclusão. Então, para uma sociedade equilibrada, ou para um mundo de regeneração que nós tanto almejamos, nós precisaremos refazer uma série intensa de procedimentos sociais que construímos, que começam
por vencermos as nossas más inclinações. Na sequência da mensagem de vida feliz, que começamos a comentar, Joana diz no segundo período: nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. E, de fato, nunca houve tanta necessidade de esperança nesse momento. Nós nunca vimos, em outros momentos da história, tantas doenças mentais que simplesmente paralisam inúmeras pessoas e adoecem famílias inteiras. Quem não tem um doente mental em casa não faz ideia do que é conviver com a doença mental, aceitar esse doente, procurar procedimentos que permitam a superação ou a convivência com a doença. E isso quando nós estamos nos referindo aos casos clássicos descritos na literatura. Mas há um conjunto de doenças da emoção que depois se tornam doenças mentais, não raro, que avassalam sobre a face da Terra. A falta de perspectiva para muitos grupos sociais, para os jovens, as doenças da emoção relacionadas, todas elas, ao egoísmo, promovem uma espécie de desencanto social para muita gente que não consegue entender a velocidade em que tudo está se transformando na humanidade. Por isso, há uma intensa necessidade de esperança, de uma esperança centrada na perspectiva, de fato, de um ideal renovador que traga a coragem à luta, que possa nos falar que estar na Terra, sem dúvida alguma, é dificílimo. Aliás, já em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto O Homem no Mundo, isto é apresentado. Estar reencarnado, estar na Terra, é dificílimo, é desafiador para todos nós. Todavia, essa vida aqui, ela é parte de uma existência muito mais ampla e mais complexa. E nos diz o Espírito Emmanuel que, estando na Terra, nós precisamos nos comportar muitas vezes como um motorista que guia o carro, olhando para a frente e aqui e acolá, pelo retrovisor, para examinar a própria existência. Então, não é fácil de estar nesse momento de tantas dificuldades sociais, mas isso é parte de um processo existencial. É preciso não só acreditar em dias melhores, mas é preciso passar a identificar os indícios desses dias melhores em torno de nós. Quando nós verificamos, tal como na reportagem da revista Veja, pessoas absolutamente anônimas no Brasil, instituições que não aparecem em outdoor, em revista, que algumas sequer que têm site na internet, que se dispõem a acolher, a orientar, a educar, a promover a inclusão social, sem que os seus diretores, os seus fundadores, esperem qualquer que seja a retribuição ou o salário pelo trabalho que fazem, nós identificamos indícios de que um mundo muito melhor já está a caminho. Porque a nossa geração é ainda tributária daquele momento dos grandes ícones. Todos nós, na infância, ouvimos falar de Gandhi ou fomos ao cinema assistir o épico sobre a sua biografia. Todos nós fomos contemporâneos de Nelson Mandela. A grande maioria de nós acompanhou a trajetória de Madre Teresa, de Chico Xavier. Porém, esse momento dos grandes ícones, daqueles cujas vidas eram o protótipo da renovação, esse momento ele está acabando. Há talvez um ou outro reencarnado, e nós estamos vendo um novo momento, um momento em que são as pessoas anônimas ou são as pessoas na extrema dificuldade social, como a menina Malala e os Safai, que despontam como ícones de um novo tempo. Como ser, por exemplo, um Chico Xavier ou Madre Teresa no Paquistão, onde as meninas não podem ir à escola. O perfil Chico Xavier, Madre Teresa, não caberia nesse momento no Paquistão,
mas cabe o perfil de uma menina que deseja ir à escola e que desafia as autoridades locais, na verdade milícias, para ir à escola, e como todos nós sabemos, foi alvejada e, graças à intervenção de forças internacionais, retiradas para a Inglaterra, onde pôde se recuperar. Nós vemos esse caso, e talvez mais uns 2 ou 3 no mundo, mas, de modo geral, é a massa da sociedade, clamando por melhores dias, por outras oportunidades, por um discurso que, de fato, em vez de pregar a desagregação da pós-modernidade, permita-nos dizer que é possível agregar e incluir. E que, na verdade, nós estamos muito mais agregados do que nós imaginamos. Porque toda a literatura espírita descreve algo importantíssimo. Para que nós nos reconciliemos com os adversários ou que amemos um inimigo reencarnado no seio familiar, nós estamos reencarnados com vários outros, a quem nós amamos, com quem nós temos proximidades, com quem nós temos um diálogo mais fácil. Nos cabe, então, aprofundar esses laços de pertencimento, de afetividade, para poder enfrentar esse outro passo tão difícil, que é a da reconciliação com os adversários. E essa sentença de Jesus em português, ela faz todo sentido. Essa é uma das que dispensa, talvez, nós irmos ao original, em hebraico ou grego, porque em português soa muito claro, reconciliar, voltar a conciliar, a ter uma relação de fraternidade com aquele que agora pode ser apontado como inimigo, mas que outrora já foi o amigo. Então é esse discurso de esperança, de que há uma saída, de que nós não perdemos os nossos afetos quando nós desencarnamos, que tem sido o discurso buscado pela sociedade, que tem vindo através do Espiritismo, mas tem vindo também através de outras iniciativas conectadas a essa mesma matriz espiritual. E como diz Joana, esse é o momento em que temos a necessidade da esperança. E na sequência do mesmo texto ela diz, é esse sentimento, a esperança, que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. E de fato, quando nós observamos as almas que lutaram muito pela humanidade, nós verificamos que para elas o importante não era vencer a luta, mas era estar lutando, ou seja, a esperança da conquista. Quando nós olhamos para um Chico Xavier, o importante não era as 400 ou quase 500 obras, como se diz hoje, a partir da leitura de muitos originais inéditos que ele psicografou, mas o importante era aquela sintonia constante. Quando foi perguntado à Madre Teresa por quanto ela faria, ou por quanto ela fazia, ou quanto valia, melhor dizendo, aquele trabalho que ela fazia com os párias na Índia, recolhendo as pessoas que não tinham direito a nada, e posteriormente as freiras que a seguiam já haviam aberto uma ala hospitalar em Nova York, quanto valia aquele trabalho todo, ela teve a oportunidade de dizer nenhum centavo. Porque para ela não era o valor monetário da obra que importava, era estar ali. Evidentemente, esse perfil psicológico daquele que mantém a esperança constantemente, que aos nossos olhos não se abala nunca, como um Chico Xavier, como Madre Teresa, são protótipos para nós. Nós que estamos aprendendo com eles, precisamos periodicamente mergulhar nessas histórias de esperança, de superação, e verificar que há embates, muitas vezes, mais acirrados do que aqueles que nós estamos vivendo, ou, pelo menos, embates similares aos que nós estamos envolvidos, e que foram superados, e que foram, numa perspectiva mais larga, existencial, foram vencidos. Porque se voltarmos à metáfora de Emmanuel, nos comportando como um motorista, olhando para a frente e, vez por outra, pelo retrovisor, é quando nós teremos a possibilidade de avaliar se os embates
foram apenas vividos, foram apenas suportados ou se foram vencidos. Então é a esperança que sustenta os heróis, que sustenta os santos, mas que sustenta também, nós acrescentaríamos aqui, os espíritos sensíveis, os espíritos como nós outros, que já adquirimos uma sensibilidade para essa mensagem de Jesus. É na esperança que nós nos fortalecemos, porque nós voltamos para os discursos de Jesus, para as suas sentenças, e nos lembramos, por exemplo, de que aquilo que é aparentemente contraditório, como bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é aparentemente contraditório, porque há toda uma coerência entre estar aflito e manter a esperança. Ser manso e conviver com a violência e guardar a certeza de que a mansuetude é perene e a violência é temporária. Não obstante, os maus, os violentos, passem a mensagem de que eles parecem ser os que se manterão perenemente. No Livro dos Espíritos, e agora sim, lembrando da questão, a de número 932, Kardec pergunta aos espíritos algo mais ou menos assim: por que é que os maus se tornam tão evidentes na Terra? Ou por que se fala tanto do mal? E os espíritos têm a oportunidade de responder: porque os bons são tímidos. Ou seja, porque nós, que tanto admiramos o bem, a bondade, nós somos tímidos. Tímidos não no sentido de colocar as nossas ações no outdoor ou nas capas de revista, mas porque as nossas ações no bem, às vezes, são ações muito tímidas. E na mesma questão, os espíritos dizem que os bons poderão superar os maus quando assim o desejarem. Não é um embate entre ser bom e ser mal e o bom vencer a guerra, mas é uma resposta que nos fala de que quando nós encararmos essa existência como um momento decisivo na linha evolutiva das nossas vidas, nós cultivaremos não apenas a esperança, como envidaremos todos os esforços para que a bondade apareça nas nossas atitudes, daquelas que nos cercam e do lugar onde nós estamos inseridos. E, por fim, finalizando a mensagem de número 32 de Vida Feliz, Joana de Ângeles diz: preserva a esperança em ti e nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. E para exemplificar aqui, nós poderíamos voltar à história de Nelson Mandela. Não fosse a esperança em dias melhores, em que era possível construir uma consciência coletiva de convivência pacífica de brancos e negros, como enfrentar a prisão? Como enfrentar a solitária? Como enfrentar o fato, na sequência, de que a sua esposa consorciou-se com o seu advogado de defesa? Como enfrentar tudo isso não fosse a esperança? Permanecer esperançoso, permanecer entendendo que um momento de conflitos caracteriza-se pelos conflitos, que um momento de construção é antecedido por um momento de destruição, nos permite não nos sentir abandonados, ainda quando as circunstâncias nos convidem a perceber que talvez estejamos a sós na multidão. Para nós, os espíritas, é mais interessante o sentimento de nos sentirmos a sós na multidão do que nos sentirmos mergulhados na onda mental da multidão. Porque psicologicamente a multidão é sempre infantil. E estar na onda mental da multidão significa, na imensa maioria das vezes, estar numa direção contrária à da mensagem de Jesus. Foi uma multidão que pediu a sua crucificação. É sempre a multidão, por exemplo, que, manipulada, faz os processos de condenação. E aí nós poderíamos revisitar todos os momentos da história, os mais antigos, os mais recentes, quando é que uma multidão, por exemplo, não entende que meninas têm direito à escola.
Então, sentir-se muitas vezes a sós na multidão, permanecer guardando a esperança, ter a convicção de que, ainda que a multidão diga que o mundo piora, mas se nós guardarmos a esperança de que o discurso de Jesus é absolutamente coerente em todas as circunstâncias em que é aplicado, nós não nos sentiremos a sós. Ao contrário, nos sentiremos profundamente amparados, tendo a certeza de que os momentos ascensionais de nossa vida, sejam eles marcados pela alegria profunda ou pela tristeza desafiadora, são momentos em que nós precisamos vivê-los em profundidade. Muitas vezes, sob as vistas tão somente dos amigos espirituais, que nem sempre, com os olhos físicos, nós conseguimos enxergá-los, mas guardar a certeza de que não estamos a sós. Nos lembrando, por exemplo, entre outras sentenças, da advertência de Jesus: quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estarei presente. Não que o Mestre se faça presente fisicamente quando nós estabelecemos uma prece e nos conectamos com o nosso guia espiritual, mas já somos 2, às vezes mais 1, mais 2, mais 3, e assim mergulhamos nessa atmosfera mental do Mestre e podemos recuperar o estado emocional que às vezes caminhava para a depressão profunda, para aquela tristeza de inflexibilidade, o que não significa dizer, porém, que a tristeza, quando vivida, tenha a sua importância para a vida. O luto faz parte da existência. Estamos falando naqueles casos em que, resistindo a sair da tristeza, tornamos a situação patológica. Ou quando nós estamos ante um desafio imenso da vida, guardamos os impulsos, buscamos a conexão da espiritualidade. E podemos estar numa hora como essas em meio à multidão, cercado de muita gente, mas conectado não com a mensagem daquela gente que está ali, mas com uma outra mensagem, com uma outra sintonia. É nesse sentido, então, que num momento como esse, um 31 de dezembro, a perspectiva espírita é de profundo otimismo, é de que dias melhores virão. A sociedade dá mostras de que parece recrudescer, mas o bem tem nascido em muitos lugares, às vezes em lugares dos quais nós não poderíamos esperar, de pessoas das quais nós não aguardávamos a reação no campo do bem, mas tem vencido e tem aparecido. Dias melhores estão ao nosso dispor, aguardando que nós tenhamos o entusiasmo de nos envolver nessa energia, superando todos os condicionamentos que façam com que nós olhemos de modo negativo para a existência, para termos um olhar de profundidade, enfrentando os problemas que são graves, mas observando que todos eles são partes desse momento de transição que estamos vivendo. Nesse sentido, desejamos a todos um excelente ano novo e uma sugestão de leitura para essa passagem do ano. Amanhecer de uma Nova Era, ou Transição Planetária, do Espírito Filomeno de Miranda, que de uma perspectiva macrosocial, macroespiritual até, nos apresenta por que devemos guardar a esperança de que os dias melhores já estão a caminho. Muita paz a todos.